Texto de Atos, capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nós cremos que essa é uma referência, ainda que indireta, ao batismo infantil, porque quando ele diz, para vós é a promessa, ele está se referindo aos adultos. Então é para vós, os que têm condições de exercitar a fé, e para os vossos filhos, aqueles que estão vivendo na sua dependência. E para aqueles que o Senhor ainda vai chamar através da pregação do Evangelho. Nós gostaríamos de dizer o seguinte: por que que nós presbiterianos batizamos crianças? Entre os evangélicos, nós presbiterianos não somos a maioria, há países em que somos, mas aqui no Brasil já fomos a maioria. Até 1932 a IPB era a maior igreja evangélica do país. Depois os batistas nos ultrapassaram e todo mundo foi passando à nossa frente. De modo que a IPB hoje é uma igreja nanica, mas é uma igreja ainda influente, apesar de ser uma igreja nanica. E na internet, no YouTube, para tudo quanto é lado, as pessoas dizem: os presbiterianos são católicos mansos, porque batizam crianças. Nem uma coisa nem outra. A nossa controvérsia com o catolicismo é muito maior do que simplesmente as questões do batismo, embora nós também tenhamos controvérsia com o catolicismo em função do batismo, porque no catolicismo é crido e ensinado que o batismo salva. No momento em que a criança é batizada, ela deixa de ser pagã e já tem seu lugarzinho lá no céu garantido. Não é isso que nós ensinamos, porque não entendemos que a Bíblia ensine assim. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Não que o batismo salva, mas que o batismo faz parte da salvação. No entanto, isso diz respeito àqueles que têm condição de exercitar a fé. Por que nós então batizamos crianças? Nós batizamos crianças não por causa da fé em si, mas por causa da aliança. Quando Deus se dirigiu a Abraão e disse que ia fazer uma aliança com ele, ele disse: olha, você, seu filho Ismael e seu filho Isaque deverão receber o sinal da aliança, que é a circuncisão. Abraão tinha 99 anos, Ismael tinha 14 anos e Isaque tinha 7 dias. De modo que a criança recém-nascida recebia o sinal da aliança, que era a circuncisão, ao 8º dia de vida. E naquela época não era água fria depositada na cabeça, mas era um corte do prepúcio do órgão genital masculino. Nós cremos na continuidade e na descontinuidade das promessas e das alianças do Antigo Testamento. O que descontinua? O que descontinua é todos aqueles sacrifícios e ordenanças e guarda disso e guarda daquilo, tudo isso descontinuou, porque a Bíblia diz que se cumpriu em Cristo. Mas o que continua? Os significados. Então os rituais mudaram, mas o significado é o mesmo. Se na antiga aliança as crianças eram incluídas e elas não tinham como exercitar a fé na promessa, por que no Novo Testamento, na nova aliança, elas seriam destituídas? A palavra de Deus, quando fala da nova aliança, a palavra que é traduzida por nova não é um novo, totalmente novo, algo que acabou de chegar, mas é um novo a partir do velho. Você tem um Fusca 69 e não quer jogá-lo no ferro velho e nem na lata de lixo. Então você vai numa oficina de customização e reforma o seu Fusca 69 e ele fica novinho. E você diz: olha, o meu Fusca é novo, mas é o mesmo Fusca 69 de sempre, só que reformado. Quando a palavra de Deus fala de nova aliança, ela está falando de uma reforma. A revelação é progressiva, ela vem aumentando no decorrer das eras e dos séculos, e a cada vez que a aliança é confirmada, um detalhe novo é acrescentado. Então a nova aliança, ela acrescenta o detalhe de que tudo está em Cristo.
Tudo o que foi dito antes era apontado para Cristo. Na velha aliança, as crianças participavam. Na nova aliança, as crianças participam. E é por isso que nós batizamos crianças. Não porque elas já são salvas, mas por causa da promessa da salvação para as famílias de Deus. Então, em segundo lugar, nós batizamos crianças porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que delas é o reino dos céus. Nós não cremos que todos são eleitos. Isso é o universalismo, a Bíblia deixa claro que isso não acontece. Mas nós cremos que toda criança, conquanto seja eleita, faz parte da aliança e da promessa. E isso é aplicado especialmente às crianças que morrem na infância, ainda bebês. Nós não sabemos exatamente o que Deus tem reservado para elas, mas as Escrituras nos dá a entender que Deus sempre é bondoso, benigno e Ele tem algo especial para elas. É uma inferência que nós entendemos. Delas é o reino dos céus. E se nós queremos entrar no reino dos céus, o nosso coração deve ser como o de uma criança, ou seja, simples, que crê com facilidade, que acredita sem reservas na palavra do Senhor. E terceiro, nós batizamos crianças porque no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, é dito que quando numa família o pai se converte e a esposa não, ou a esposa se converte e o marido não, Deus conta a criança dessa família com o salvo. Está escrito com todas as letras lá. Deus abençoa as crianças por causa daquele que foi convertido. Deus sempre conta a criança com aquele que lhe pertence. E a Bíblia diz isso para que eles sejam santos. O marido não crente é santificado no convívio da esposa crente. A esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. De modo que, por causa disso, as crianças são, na presença de Deus e por Deus, consideradas santas. Ele sempre conta a criança com o salvo. E é por isso que nós batizamos crianças. Eu poderia listar mais 7 outras razões menores, mas essas são suficientes para o Mateus, para a Camila e para a Igreja Presbiteriana de Vila Nova receberem hoje o André como membro da igreja, membro não comungante, pelo sacramento